Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com a engenheira paisagista Darcy Brook, que está em Guaratiba, Rio de Janeiro. É isso? Sim, sim, é Guaratiba, Rio de Janeiro. É Ilha de Muito, Guaratiba. ah, muito bem. Bem-vinda, Darcy. E, no caso, você trabalha com paisagismo e irrigação, e a empresa é a Horto das Palmeiras, a empresa é sua? Sim, eu sou sócia da empresa. É uma empresa que está no mercado há 30 anos e ela é a maior produtora de palmeiras até do Rio de Janeiro e tem esse setor de paisagismo e irrigação. E eu E coordeno toda a parte de projeto. como é que foi, um pouco, conta pra gente como é que foi sua história, como é que da engenharia civil você resolveu virar paisagista? Então, eu comecei a fazer o curso de engenharia. E aí precisavam, eu desenhava também, eu tinha alguns cursos de desenho, e aí eu fui trabalhar numa empresa de paisagismo, por causa do desenho, não exatamente por causa da engenharia. Mas depois, assim, aí eu continuei estudando, me formei em engenheira, mas continuei no ramo do paisagismo. E aí eu vi que a engenharia podia me ajudar nessa parte de iluminação, de irrigação, e aí eu comecei a fazer irrigação. Eu já trabalho há muitos anos, sou pioneira aqui no Rio de Janeiro com irrigação, tive treinamento é, de uma empresa que veio até visitar, veio uma empresa de São Paulo visitar algumas empresas de paisagismo no Rio, e aí me conheceu, sabe, soube que eu era engenheira e que podia fazer todos os cálculos da irrigação e tal, e aí me treinou para eu poder trabalhar com irrigação também. E era um complemento para o paisagismo, né? Então, assim, para ficar completo, né? Paisagismo, irrigação e iluminação também. E aí foi isso. E aí a gente está no mercado aí há 30 anos. Hoje, aqui no Rio, somos uma das maiores empresas de paisagismo no mercado, tanto no paisagismo quanto na irrigação, e sempre utilizando essas ferramentas que vocês proporcionam, né, do Outlandscape e do Hydrolandscape. Legal. E foi, no final você aprendeu e começou com paisagismo e com irrigação praticamente junto. Praticamente junto, exatamente. Mas o Hydrolandscape eu só conheci um pouquinho depois, assim, que foi uma ferramenta que ajudou muito, porque o cálculo da irrigação é muito trabalhoso, né? Muito cálculo e tal, e depois do Hydrolandscape a coisa flui muito melhor, assim, é muito mais fácil. Ce- Eu acabei de fazer dois grandes projetos aqui, dos maiores empreendimentos do Rio, e utilizando o Hydrolandscape. Você tem ideia, assim, da diferença de tempo entre fazer um projeto sem o hidro e com o hidro? Ah, é muito. A diferença é assim, é muito. Eu acho que assim, não sei, eu levaria uma semana fazendo esse projeto grande, por exemplo, e de repente fez pela metade do tempo, eu acho. Tá? Assim, trabalhando direto, né? Porque são projetos grandes esses que eu fiz. E, Principalmente na quantificação, né? Além dos cálculos todos, e depois ele poder te dar uma listagem de quantidades, isso é fantástico, você não ter que ficar no projeto quantificando, sabe? Terminou, está concluído, porque assim, quando você fazia manual, você fazia todo aquele cálculo que é meio cansativo e tal, e no final depois você tinha que vir quantificando tudo. E você no Hydro ou no Outlandscape, que você vai e quantifica, isso para mim é fantástico, assim, é uma ferramenta muito boa. é que aí acaba o trabalho maçante, né? Porque no fim do projeto Pois contar. fica até gostoso você projetar, porque você só fica com a parte boa, né?
no, A é, parte chata eu toda o gostei. programa faz, né? É verdade. É. E, e assim, depois que você começou lá com paisagismo, como é que foi seu percurso até entrar no Horto das Palmeiras? Então, eu trabalhava nessa outra empresa, aí saí, montei uma outra empresa, só de serviços, de projetos e tal. E aí estava trabalhando, mas eu sou uma pessoa mais técnica, assim, não sou uma pessoa muito comercial, né? Então eu gosto dos projetos, eu gosto da execução. E aí tem o dono, que é o Moisés Abitbol, o que é meu sócio hoje, ele tinha essa grande empresa de produção de palmeiras, que já era uma empresa muito grande, são 120 mil metros quadrados de produção de palmeiras. Ele me convidou para me associar nessa parte de serviço, né? Tanto na parte de paisagismo, e ele tem uma parte comercial muito boa. Ele é uma pessoa que é muito bom nessa parte de administração. E aí eu me associei a ele na parte de serviço e já estou há 25 anos no Horto das Palmeiras, coordenando essa parte de projetos. Hoje a gente tem uma equipe grande que trabalha com a gente, e estagiários, e é muito bacana estar trabalhando lá e estar coordenando isso e poder utilizar os programas. São muitas pessoas, assim, quantas na equipe de projeto. Na equipe de projeto, a gente tem 4 pessoas, projetos, trabalhando, e eu coordenando. Mas a empresa tem muitos funcionários que tem a parte de execução também, porque a gente não faz só os projetos, a gente executa também. Então, hoje a gente está com duas grandes obras, e aí tem o pessoal que administra, tem o pessoal que fica direto na obra. Acho que no total, assim, a gente tem uns 50 funcionários, mais ou menos, hoje em dia. Isso para execução e para produção também, né? Para a produção também, exatamente. É. O Horto, depois até te mando umas fotos, mas é um lugar muito bonito. Além do paisagismo, a gente tem uma parte de eventos que é a filha do Moisés que administra, que é lindo lá. Tem um lago lindo. O dia que você vier no Rio, está convidado lá para conhecer. Tem que fazer fotos, né, para botar nos programas, né, no banco de dados. Pois é, eu vou mandar umas fotos. São muitas espécies que vocês têm aí na Tem produção? muitas espécies. A gente tem uma coleção, tem nativas, exóticas, mas a gente é mais especializada em palmeiras de grande porte. A gente só comercializa quando ela já está num porte maior, que tem que ser colocada comum, com equipamento, assim. A gente não vende mudas de palmeiras, né? Só quando ela já está num porte bem grande. É muito tempo que ela fica ali esperando a hora de ir para o endereço É, definitivo. a gente tem elenco de 30 e poucos anos, assim, ainda, né, no estoque. As Desde quando maiores abriu. Bismarck, hã? Desde quando montou, a firma tem 35 anos, não é isso? O Horto das Palmeiras, você tem planta de 35 30. anos, tem ainda alguma coisa dessa geração aí, porque são várias gerações de Palmeiras, mas a gente ainda tem bastante. Tá? E Eu hoje não estou no escritório, mas até te mandei uma foto que dá para você visualizar que do escritório a gente vê é, lá o horto, é muito bonito. muito legal. Agora, na irrigação, todo o projeto que vocês fazem hoje de paisagismo vai com o projeto de irrigação junto? Vocês conseguem fazer tudo sempre irrigado? Ou tem uma resistência, assim, para.
Bom, nossos clientes, na maioria, faz com irrigação. Acho que a gente tem argumento para falar dos benefícios que é ter uma irrigação. E já tem, a gente faz muito corporativo também, né? A gente trabalha com as grandes construtoras e essas grandes construtoras já querem o projeto de irrigação junto, né? Então, assim, nem toda, por exemplo, essa obra que eu fiz, o projeto de irrigação, que é uma grande obra, o projeto de outro paisagista, que é do Benedito Abud, mas a gente fez o projeto de paisagismo porque a construtora já entrega um empreendimento com esse benefício também. Eles até promovem isso, né? Dizendo que o jardim tem irrigação automática. Então, as maiores construtoras do Rio de Janeiro já contratam sempre com irrigação. Às vezes a resistência maior pode ser de um cliente residencial, mas também pelo nível dos clientes de paisagismo, eles já querem até cobertura hoje em dia. A gente vai fazer um jardim de cobertura pequenininho, a gente tem argumento para dizer que a pessoa viaja muito, hoje em dia o pessoal é muito, não tem mais empregado diário, né? É uma pessoa que ajuda 2, 3 vezes na semana, então ele percebe logo que ele precisa, para ter um jardim e ser legal, porque ele vai ficar o dia todo fora, ou viajar, que é necessário ter uma irrigação. Então, esses argumentos hoje em dia fica fácil de você mostrar que é realmente um benefício a irrigação. Economia de água, sustentabilidade, No sabe? Hoje, final, é, quando você executa, por exemplo, um jardim como esse de terraço, um jardim pequeno, a irrigação aumenta muito o valor do paisagismo? Como é que fica a comparação, assim, em média? não, em média, a irrigação é sempre mais barato que o paisagismo. Eu acho que, assim, é, quando o empreendimento é pequeno, por exemplo, uma cobertura, acho que fica a metade, mais ou menos, do valor do paisagismo. Quando é maior, essa proporção diminui, né? Em obras muito grandes, é um terço do valor do paisagismo. E aí eu acho que isso também é um argumento, porque não é uma coisa tão cara, né? Pelos benefícios que a irrigação vai trazer para a pessoa, né? Você imagina ter a liberdade de viajar, de não precisar. Tem uns até que uns clientes que falam assim, ah, não, mas eu gosto tanto de regar a planta, eu me aproximo e tal. Isso não impede, né? Assim, tudo bem, é um carinho que você está dando para a planta. Faz isso no final de semana, ou hora, mas de repente você realmente vai precisar sair, ou não vai ter tempo. Enfim, né? Faz outra, poda, faz qualquer outra coisa, deixa a rega com a irrigação automática que é melhor. Então, a gente acaba que consegue Mesmo, convencê-lo, né? e mesmo aí, vocês fazem projeto no Brasil todo? Ou é mais no Rio? Mas no Rio, eu faço algumas coisas, eu fiz algumas coisas de parede verde, porque um item, né, também que a gente começou aqui no Rio, a gente tem um sistema que chama Garden que é o nosso sistema, um sistema exclusivo de parede verde, que a gente faz com tecido que é 100% PET, um tecido premiado, sabe? A gente tem a patente do Garden. E a gente fez, é tipo uma bolsa, até que já existe alguma coisa no mercado parecido. Mas o nosso, a gente coloca a irrigação embutida, a gente faz uma canaleta nessa bolsa que coloca o gotejador ali dentro, né? A mangueirinha de gotejamento. E aí já vai o sistema já modular com a irrigação embutida que você só vai conectando, sabe? Então, esse sistema a gente consegue vender mais para o Brasil todo, tá? Que é um sistema modular, e a gente executou também alguns desse aí em São Paulo.
né? Mas, Fizemos em Minas, São Paulo, mas mais esse sistema do Garden Acre. Jardim, a gente trabalha, grandes jardins, a gente trabalha mais aqui no Rio. Fizemos um em Vitória, no Espírito Santo, um jardim bem grande, um empreendimento grande, que foi uma consultora que a gente trabalha muito aqui no Rio, que era um empreendimento top deles, eles quiseram levar a gente para lá para a gente executar, mas foi assim um acordo com a construtora da gente executar, né? Acho que tem bons profissionais em cada local e a gente se deslocar do Rio para aí acaba que de repente o custo não compensa para o cliente, né? Porque tem toda uma logística, frete, então a gente se mantém um pouco mais aqui no Rio. mas o projeto. Então, tem duas coisas. O projeto você consegue fazer e outra pessoa executar. Igual você Ah, pegou um projeto do Benedito Abud aí acabou de. sim, a gente faz. Isso a gente faz. Projeto a gente faria para qualquer lugar assim do Brasil, a gente faz. Mas você acha que é melhor quando você mesmo executa? Eu gosto de executar os nossos. Eu prefiro, assim, por exemplo, quando a gente pega um outro projeto que não seja nosso de irrigação, eu acho um pouco mais complicado. Quando é nosso projeto, fica muito mais fácil da gente executar, muito melhor, né? Acho que funciona mais. A gente prefere executar nossos projetos, O de irrigação, especialmente? Você acha que a irrigação tem. principalmente o de irrigação. Principalmente o de irrigação, assim, que a gente confia muito na nossa especificação, nos nossos projetos, e a gente sabe que tá tudo certinho, que não vai dar problema, entendeu? Que os cálculos estão certos. E assim, quando é outro projeto, a gente tem que meio que conferir tudo para poder aceitar e executar, entendeu? Por isso que. E assim, aqui no Rio, a gente é muito conceituado na parte de irrigação. Então, assim, quando pensa alguém, vamos fazer irrigação, eles sempre pensam na nossa empresa. Porque a gente é uma empresa completa de paisagismo. Existem outros técnicos que só fazem irrigação sem conhecer o paisagismo. E a gente conhece bem o que a gente está fazendo. E aí eu acho que esse conjunto, né, de você conhecer bem as plantas, o paisagismo, o projeto, consegue fazer um projeto de irrigação mais adequado, que vai dar mais certo, sabe? Com certeza, porque cada planta tem uma necessidade diferente, né? Você tem que jogar a água certa Pois para cada um, né? Uma irrigação é. agrícola, nesse ponto, é bem mais simples, né? Porque é monocultura, né? Todas têm a mesma necessidade. Então, Exatamente. E por isso que eu gosto, aqui no Rio também, é, eu gosto muito de usar eu uso tudo, né? Assim, por exemplo, na parede verde, o gotejamento. No jardim, eu gosto muito da aspersão aqui no Rio, né? Porque, primeiro, que a gente tem um sol, né, escaldante aqui, e às vezes fica 15, 20 dias sem, sem chover, né? Então, assim, não é igual São Paulo, que é a terra da garoa, de vez em quando está garoando, dá uma hidratada ali na planta. Não, aqui no Rio, não, a gente tem que hidratar mesmo, então tem que jogar a água mesmo na folha. Então, a aspersão, eu gosto muito de trabalhar com aspersão por causa disso, né? Porque hoje tem uma tendência a usar o gotejamento, mas eu acho que é saber mesclar, porque a planta aqui no Rio precisa não deixa de dessa ser um hidratação. carinho. Não deixa de ser um É carinho molhar a verdade. folhinha, né? Dar Tem que um molhar, banhozinho tem que dar uma hidratada, né, na, na pele na pele, dela, é, é, refrescar um pouquinho também, né? refrescar, exatamente isso. Porque se a gente usa só o gotejamento, teve uma época que
as construtoras precisavam de lead, né, que os certificados e tal, aí tinha que usar o gotejamento porque ganhava ponto. Mas aqui no Rio, tudo bem, a gente usava onde precisava ser o gotejamento. Mas aqui no Rio, o gotejamento não funciona tão bem por causa disso, porque falta essa hidratação, fica tudo muito ressecado, a planta não tem a mesma. Tudo bem, a planta não morre lá porque ela está recebendo a água ali na raiz, mas ela não fica viçosa, sabe? Ela não tem aquela cara de saudável, né? Ela fica meio ali e tal. Jogar uma água, a planta, nossa, ela muda. É outro nível de planta, Tá sabe? certo. Então, acho que a gente Tem que usar os dois, né? Você tem as duas tem que tecnologias, você usar os. tem. Exatamente, a tecnologia está aí para a gente ser usada. E mesmo com porque o pessoal fala, ah, não, o gotejamento economiza. Ué, a aspersão também economiza, porque você tem o tempo certo, sabe? Eu acho até que economiza até mais, assim, do que o próprio gotejamento. Acho que tem, na parte agrícola, como você falou, que é uma coisa. Aí tudo bem, você vai lá botar o gotejamento, que é de 30 em 30 centímetros, de 40 em 40, beleza, né? Mas no jardim, só gotejamento para gente não funciona, sabe? Agora, mesmo se for um canteiro de arbustos com muitas espécies e tal, você ainda joga uma água por cima, assim? Não, então, se for porque a aspersão, né, até no programa tem tudo catalogado. Você tem aspersor que joga retangular, você tem aspersor que joga quadrado. Então você consegue, tá, ir mesclando em cada área. Lógico que você tem canteiros, de repente, de uma fachada de um prédio que é comprida, aí tudo bem, aí não tem jeito, você vai ter que usar o gotejamento. Por isso que eu acho que a gente tem que saber mesclar, tem que saber usar. E aí, nesses canteiros mais retilíneos, mais retangulares, tudo bem, a gente usa o gotejamento. Mas o recurso que tem, e que no próprio programa tem catalogado os bocais, nossa, você pode brincar à vontade, assim, não, esse não deu, vou botar esse, eu vou botar a pressão, sabe? Fica muito fácil Mas você. é um conhecimento prático, né? A pessoa tem, ela vai aprender com a prática, aprender fazendo os jardins e observando o resultado da irrigação. Não tem um treinamento que vai preparar a pessoa, ou você acha que tem? Assim, é, faz o curso aqui que você vai saber irrigar paisagismo com cuidado, assim, Então, individual das é, existe, plantinhas. a, a- existe alguns cursos, né, que o pessoal, algumas fornecedoras de materiais importados e tal, de vez em quando fazem alguns cursos. Esses cursos ajudam bastante, né? De você conhecer o material, de saber, mas na prática, é só na prática mesmo. Mas eu acho que aí é qualquer outra profissão, né? Que você estuda e depois vai trabalhar na prática. Então, assim, hoje eu não, hoje para a gente já está muito fácil, né? Porque a gente trabalha há muitos anos com isso. Mas assim, eu vejo o pessoal novo começando e tal, a gente vai dando umas dicas, e é na prática mesmo que a pessoa vai vendo, vai ajustando isso. Agora, o programa Você, ajuda muito, o programa ajuda, com certeza. muito, Eu muito. não acho que vale a pena fazer o projeto sem usar o programa, mas eu sou sempre meio suspeito, né? Mas, é um trabalho desperdiçado, né? Assim, na quantidade de tempo que É um você, trabalho, exatamente, fazer na mão é um trabalho desperdiçado. você está E jogando aí tempo você fora, conhece, verdade. né? Agora, você acha que alguém que é paisagista consegue hoje não fazer irrigação junto? Você consegue ser paisagista sem ser sem fazer o projeto de irrigação ao mesmo tempo? Não, assim.
A maioria dos paisagistas aqui só trabalha com paisagismo. Eles indicam alguém para fazer irrigação. Eles querem ter irrigação, mas normalmente eles não fazem o projeto de irrigação. Tem alguém ali, parceiro, que vai fazer, né? Que normalmente não é paisagista. Então, o paisagista que não faz a irrigação, que é a maioria, tá, aqui no Rio, a maioria das empresas só faz paisagismo, a gente que faz esse completo, aí ele vai ter que dar suporte, o paisagista, para quem está executando o projeto de irrigação. Mas hoje todos os paisagistas acreditam e querem a irrigação, né? Eu acho que não dá para não fazer mais isso, sabe? Eu acho que não dá para fazer um jardim sem irrigação. Não dá. Eu não consigo visualizar isso. É, é muito risco de prejuízo pro dono do É, empreendimento, né? é muito risco. Não tem. Hoje você está automatizando tudo. E o jardim também precisa ser, sabe? Mão de obra está difícil. E o jardim com irrigação é outro nível assim de planta, de desenvolvimento. Ele é mais saudável, ele é mais bonito, sabe? Não tem comparação, assim. Você tentar regar na mão, tá bom, a planta tá ali, não morreu e tal, mas faz uma comparação, é outro nível de jardim, outro nível. E você acha que isso é uma mudança recente, Darcy, assim, de 20 anos atrás para cá? Isso mudou ou se tem se mantido, assim? O que que você consegue comparar Não, daquele começo para cá de é, mudança? quando a gente começou na irrigação, tinha uma resistência muito grande, né? Pelo valor, como conhecer. E assim, o que eu acho, o Moisés, que é o meu sócio, eu acho que ele tem, ele é uma pessoa assim, conversa, e ele é bom de conversar e convencer de que aquilo é bom, sabe? Que realmente é. E eu me lembro, logo no início que eu comecei, que eu estou te falando que eu não sou muito comercial, que eu sou mais técnica, a gente numa reunião, uma grande construtora, e ele vendendo a ideia de ter irrigação e o pessoal resistente. E aí ele falou: Olha, isso é tão bom que vocês vão ver, e no futuro vocês não vão querer fazer sem a irrigação. E ele falou: Olha, eu vou fazer tudo no custo para vocês. Vou fazer tudo no custo. O primeiro empreendimento de vocês é com irrigação automática. E a gente fez tudo no custo. Fizemos no custo, convencemos e tal. E daí para frente, eles não queriam mais fazer sem irrigação, sabe? Então, eles sempre falavam, não, você tinha razão, vamos fazer com irrigação. Eu acho que dos empreendimentos dessas construtoras, eu estou falando de construtora de nível legal, né? Nível classe A aqui no Rio. Nenhum empreendimento, pode ser o menor empreendimento, todos têm irrigação automática, todos. Não pensam mais. Então, assim, eu vou fazer uma casa aqui no Alphaville. É sempre o projeto completo: paisagismo, irrigação e iluminação. Eu acho que já tem uns 15 anos, assim, que eu nem não tenho feito jardim só jardim. É sempre completo, sabe? Até de cobertura. Tudo bem que cobertura às vezes não deixa lá, você não quer quebrar, não quer fazer, a gente bota um timerzinho de torneira, sabe? Mas tem irrigação, tem irrigação. Eu acho que de uns 15 anos para cá, a gente não tem dificuldade em convencer os clientes aqui. A gente está falando de Rio de Janeiro, que é um sol danado e que precisa muito molhar as plantas. Então, aqui, eu não sei como está nos outros lugares, mas aqui a gente
já está fácil, né? Já é um serviço meio que padronizado, assim, meio que necessário. Terminou a casa, tem que ter. A gente já faz de base os projetos. Começou, faz fundação, faz cálculo estrutural, faz arquitetura, decoração, está lá paisagismo e irrigação também, iluminação de jardim. Tudo antes da casa subir, sabe? Antes do empreendimento, a residência já é base, já é um projeto de base. E tem que ser, né? Porque um vai interferir no outro, né? Você tem os seus pontos de água, você tem infraestrutura É, enterrada, né? tem cisterna, aqui a gente tem que ter cisterna de reuso, então tem casa de bomba, tem que especificar material. As melhores já é projeto de base, assim, sabe? Não já faz parte lá da planilhinha de projetos a serem contratados. E consegue, e usa muita água de reuso, você consegue colocar direto nos projetos? A maioria, sim. A maioria é água de reuso, nos corporativos. Até residencial já está fazendo também. Aí a gente tem que entrar com um sistema de filtragem, mas é, porque quando é água normal, de cisterna, a gente bota um filtro normal. Mas quando tem água de reuso, aí muda o equipamento de filtro, né? Esses dois agora que eu acabei de entregar foram água de reuso. Água de reuso e a gente fez a filtragem e aí funciona muito bem. Eu estou falando de água de reuso, não água cinza, né? Porque tem alguns empreendimentos que fazem a água cinza também, torna ela potável. Aí, nesse caso, a gente não pode usar aspersão quando é água cinza mesmo ela sendo potável. Aí você tem que trabalhar com gotejamento, né? Para a aspersão, de repente, não esbarrar em alguém, na planta não teria muito problema, mas é, por legislação você não pode usar água de cinza na aspersão. Então, assim, de reuso pode, não tem problema, que é só chuva. Faz a filtragem adequada e tudo bem. Essa água cinza é problema, é possível contaminação qualquer, né? Mas ela tem que ser limpa, né? Não É, tem como. não, ela é filtrada, ela tem alguns produtos para tornar ela potável, né? Teoricamente, poderia usar, mas ele, por prevenção, pede que não, né? Aí usa o gotejamento. Mas normalmente a água cinza vai para outras coisas, né? E a água do reuso, que é de chuva, fica sendo para irrigação. No caso de regime de chuvas no Rio, você falou que fica 15, 20 dias sem chover. Nós estamos vendo uma seca forte hoje no país, né? O país, um monte de área rural em chamas e tal, mas na região do Rio não está acontecendo. Tem, essa umidade ainda está preservada? Como é que é essa? Ah, tem uma umidade, porque aqui a vegetação ainda é forte, né? A gente tem a maior floresta urbana aqui né, aqui perto, nossa, né? A gente, Guaratiba, Barra, é tudo muito próximo. Mas a gente tem seca também, tá? Tá em seca. E aí, nesse caso, quando fica muito tempo, a gente tem o sistema de bypass, que a gente tem que colocar isso, né? Ah, não está reabastecendo o reuso. A gente tem que ir para a cisterna normal, né? Então, mesmo usando o reuso, a gente tem que fazer o bypass para uma cisterna normal, porque no verão, em algumas épocas do ano, verão até tem aquelas chuvas fortes, mas a gente fica com períodos grandes sem chuva. E aí a gente usa outra cisterna normal. É muito comum. Se usar só a de reuso, vai ter deficiência hídrica, entendeu? Não vai ter problema. Então tem que fazer. Independente de usar, vai ter que ter esse bypass. É. E aí você estava falando
do jardim vertical, que vocês têm, né, um esquema. Esse esquema de vocês, esse produto, vocês também vendem e dão assistência para quem compra? Ou é só A um gente, projeto que você faz? não, a gente executa muito aqui no Rio, a gente tem muita parede verde executada, e a gente vende para paisagistas o sistema, que já vai com a irrigação embutida, sabe? Então, assim, se um paisagista quiser montar sei lá, um paisagista de Brasília, ele compra e ele instala, a gente tem um videozinho que a gente explica a montagem, e ele pode montar lá com o projeto dele de paisagismo, mas já vai com a irrigação, é só ele ir conectando, sabe? Esse sistema a gente vende para o Brasil todo, para paisagistas normalmente. É porque é Por exemplo, complexo. um detalhe, assim, parede verde, quando a gente começou também a parede verde, essa parede específica que a gente montou, ela deve ter uns, sei lá, uns 10, 12 anos, né, que a gente criou. E no início, muita gente, porque assim, a parede verde o pessoal quer colocar numa sala, numa parede que já está pronta, e não tem água, né? Não tem água por perto. Então, muita gente queria que a gente fizesse sem irrigação, e a gente não faz. Não adianta, mas eu pago completo e tal, mas não dá, porque não dá certo parede verde sem irrigação. Não tem como dar certo, mesmo que você regue, não tem, porque o sistema ali da irrigação, às vezes a gente rega 2 ou 3 vezes, mesmo que pouquinho, para dar esse tecido que eu falo que é um tecido exclusivo, que é PET, ele é 100% PET, a gente mantém ele úmido. Ele funciona quase como antigamente era o xaxim. A raiz consegue entremear, depois a raiz fica toda entremeada nele. Então, a gente sempre mantém uma umidade nele. E aí a gente, eu quero sem irrigação e tal, a gente não faz, não adiantava, porque a gente não. O que a gente fazia, se tivesse condições, era de criar um reservatório, tá? Embaixo, como se fosse uma jardineira, e aí a gente faz isso também, faz o reservatório em fibra de vidro e aí faz a reciclagem de água. Tem que ter uma tomadinha, porque bota uma bombinha de aquário e aí você só repõe. Aí tem até um LEDzinho, quando tem que repor água, assim, de 15 em 15 dias, acende o LED e aí você repõe, reabastece esse reservatório, que fica como se fosse uma caixinha embaixo, mas quase que invisível com paisagismo. Mas se não tiver irrigação, a gente não faz. Se não tiver, até não tem condições de ter esse reservatório, a gente prefere não fazer sem irrigação. Para você ver o quanto a gente acha importante que é a irrigação, para dar certo. É porque no fim o que o cliente vai ter é o seu jardim, não é o projeto, né? Então você faz um É desenho verdade. lindo, mas o que ele vai ter é o jardim. O jardim vai funcionar ou não. Se esse jardim vertical morrer, a culpa é sua, né? Pois é, exatamente isso. E foi numa dessas situações, assim, porque eu acho que no início a gente fez uns dois sem irrigação, a gente cedeu e fez e não deu certo, sabe? E aí a gente determinou, não, é melhor não pegar o serviço, não pegar o projeto, mas não aceitar fazer com irrigação. Por isso que quando a gente vende esse nosso sistema, a gente vende só para paisagista, porque a gente sabe que ele vai botar para funcionar a irrigação. Ele não vai comprar as bolsas só para colocar as plantas, entendeu? Ele vai usar a irrigação, que é uma condição, tá? Da gente vender. Olha, tem que estar montado o sistema de irrigação. Aí Senão, quando você vai porque a vender, você gente tem que tem olhar o projeto. Eu te cortei. olhar o Quando projeto, você avalia assim, tem um projeto, vai irrigar, aí eu posso te vender, uma coisa assim. normalmente a gente faz, do Garden App a gente faz o projeto.
né? E assim, a gente confia também quando a gente vende para o paisagista que ele está especificando as plantas corretas para onde ele vai colocar. A responsabilidade, nesse caso, é dele e das plantas. A responsabilidade da irrigação é nossa, tem que dar certo. A gente manda montar, fazer o teste, ele manda o vídeo de como tá, se está funcionando, está funcionando direitinho. Que você vê quando monta a parede, que bota a irrigação para funcionar, você vê a água escorrendo nas bolsas. Né? Aí tá ok, pode plantar. Aí ele faz o plantio. A responsabilidade do plantio da especificação, se ele especificou certa planta, a gente até dá algumas dicas, porque tem plantas que ficam legais na bolsa e tem plantas tipo assim, tem planta que é bonita no jardim, mas não fica bonita em vaso, né? Não se desenvolve bem em vaso. A gente também dá algumas dicas do que a gente sabe que dá certo na parede verde e para facilitar, até pela nossa experiência, para o paisagista, porque às vezes ele conhece, sabe que aquela planta está adequada, mas ela não sabe que na parede verde não vai desenvolver muito bem. A gente, um exemplo é a Russélia, que é uma planta legal para jardineira, e em parede verde ela não funciona muito bem. Ela fica sempre feinha, sabe? Assim, não desenvolve, não faz volume. Então a gente não usa. A gente usa em jardineira, usa em jardim, mas não usa na parede verde. E ela Essas cresce dicas a gente muito, dá né? também. A Russélia fica Pois é, grande e ela vai escandente, né? Vai para baixo, dá muito pois volume. é. E na parede verde não funciona muito bem. O aspargos, que também faz mais ou menos essa função, funciona maravilhosamente bem numa parede verde. Né? Então, assim, a É. gente dá algumas dicas, mas a irrigação é assim, não pode, não, tem que ter, Não sabe? é Não negociável, pode né? deixar. Não, exatamente isso. A gente não negocia, tem que ter. E é uma irrigação até fácil de fazer, porque não tem grandes pressões, você não precisa fazer nenhum grandes cálculos, é só ter água em cima e vai pela gravidade. Esse painel de É, vocês, você consegue montar em qualquer tamanho? consigo. A gente monta em qualquer tamanho. A gente tem aqui, o primeiro que a gente montou aqui foi no Shopping Metropolitano. Ele acho que tem 16 metros de altura, são 1.600 metros quadrados de guardanhar aqui no Shopping Metropolitano, ali na Belardo Bueno, na Barra. E a gente usou água de reuso lá, e água de reuso, mais o reuso dele. Foi um projeto bem legal, porque a gente tem uma calha que recolhe essa água da irrigação e volta para a cisterna de reuso também, sabe? Então, ele é bem legal, porque ele é bem econômico, porque além dele usar a água da chuva de reuso, ele utiliza a água dele mesmo, porque a gente jogou essa água direto para o reuso. E na época que a gente fez, era o maior jardim vertical do Brasil. Agora não, agora já tem outros, né? Já aconteceram, aí São Paulo tem, mas era o maior até do Brasil. Bem legal. E pode montar em qualquer tamanho, maior, quanto maior. Aí o cálculo da irrigação, porque aí a gente tem que seccionar o gotejamento, né? Porque assim, se vai, sei lá, um comprimento, né, muito grande, você não pode usar sem interromper e sem fazer outros setores essa mangueira, né? Então a gente tem o cálculo, mas é um cálculo muito mais simples, né? Nesse caso do gotejamento. É, porque aí também é uma área muito grande, né? Um projeto muito grande. É, Muito legal, é. muito legal. O desafio é sempre, para mim, num projeto de paisagismo, mas a gente faz uma apresentação bem legal para o cliente ter noção de como vai ficar, mas o desafio é assim, entregar e o cliente gostar,
né? Então, assim, a nossa expectativa sempre, o nervosismo que você está fazendo, é de você conseguir entregar uma coisa que a pessoa fique apaixonada. E nesse caso foi, a gente tinha uma expectativa, assim, a gente não sabia, como o cliente não estava acompanhando, a gente tinha esse medo, assim, de, ai, meu Deus, será que eles vão gostar? A gente mandava foto e tal. E depois eles ficaram tão felizes, e é uma satisfação muito legal. E foi bacana, porque nesse cliente, a gente entregando, a gente foi fazer a entrega com todo mundo junto, e aí eu fui mostrar a irrigação também, né? No final, a gente mostrou o jardim e tal, vamos botar a irrigação para funcionar por último, porque o pessoal fica mais distante, tal, não ficava andando ali, o jardim todo era um jardim que você pode contemplar, andar, tem gramado e tal. Aí eu botei a irrigação para funcionar, e aí, de repente, a gente estava assim no local da casa de bomba e tal, e tinha o sensor de chuva ali. E aí a cliente falou: O que que é isso aqui? Parece uma anteninha. Eu falei: É o sensor de chuva. E aí a gente fez o teste com o sensor de chuva. E aí ela ficou apaixonada, assim, que ela não sabia que existia sensor de chuva, né? E ficou super satisfeita também com a irrigação. Aí brinca que diz que na hora de uma festa ia ligar a irrigação para molhar todo mundo, sabe? Aquelas coisas assim de super curtiu a irrigação também. E aí é bacana isso. Então, acho que o desafio para mim no jardim hoje em dia é isso, assim, deixar o cliente satisfeito, feliz, e é isso. É um trabalho grande. O bom é quando tem aquele encantamento no final, né? Aí é a Esse encantamento recompensa, né? é exatamente a recompensa. Exatamente isso. Muito bom. E assim, o que você recomendaria assim para quem está começando na área, tanto no paisagismo quanto na Na área irrigação? eu acho que recomendo que estude bastante, conheça bem as plantas. Eu gosto muito eu como projetista, eu gosto muito de ver o que está sendo lançado, os materiais, conhecer os materiais. Eu acho que isso é importante. Eu vou muito nos hortos, em outros hortos, porque né, a gente tem a produção de palmeiras, mas o projeto tem, né, é uma série de plantas, então eu de vez em quando faço visita para ver o que tem no mercado, para não especificar coisas só de que você leu e que planta bonitinha, e de repente você vai no mercado e ninguém está produzindo aquilo, sabe? Então, eu acho que você conhecer, ir nos produtores, eu acho que isso é importante. Além da técnica, né, de estudar, de saber fazer, de ser uma coisa harmoniosa, de estudar massa, isso eu acho que é importante, mas para especificar o material, eu acho que é conhecer o material, acho que isso é importante. Estar junto do produtor, ver o que que tem, ver quantidades, isso eu acho que é muito importante. A gente já pegou muito projeto, projeto lindo e tal, mas cadê? Não tem a planta, não existe, ninguém produz isso, como é que eu vou conseguir, sabe? Então, é isso. Eu acho que isso é importante, conhecer e saber o que tem no mercado. E agora, olhando para o futuro, o que você acha que são as tendências para paisagismo e irrigação, assim, para frente? O paisagismo, ele está fazendo um retrofit agora, né? Está usando muito planta, que a gente diz que é planta de vó, né? Que está voltando assim. E essas modas assim que vão acontecendo. O paisagismo está nessa tendência, né? Agora está usando muitos filodendros, né? As aráceas, assim, tá retornando tudo isso, né? Um pouquinho mais para trás, as samambaias, e aí a gente vai recriando o paisagismo, né? Então, eu acho que a tendência é essa.
E a irrigação, ela toda hora tem uma novidade, né? A tecnologia, né? Hoje você já controla a irrigação de casa, está viajando, você está com o aplicativo ali no celular, para controlar tudo. Então, acho que travou, né? Travou um pouquinho, né? Não, Você me tá ouviu? indo, tá É. indo. Então, eu acho que a irrigação é isso, é tecnologia, cada vez mais avançando, daqui a pouco vão inventar outra coisa, porque assim, como a gente já controla irrigação pelo celular ou pelo computador, vai surgindo coisas novas, né? Daqui a pouco, não sei, tecnologia vai num avanço que a gente não acompanha tanto, né? Tem que estar bem antenado para Para conhecer acompanhar, com isso. certeza, com certeza. É. Daqui a pouco você vai ter o sensor na própria planta, né? Você vai saber a saúde dela individualmente no É, celular, né? vai ter um chipzinho nela, né? Vai ter um chip que o chip vai identificar com a necessidade dela e a irrigação vai aplicar lá direto nela, lá na raiz ali, vai só naquele bocalzinho ali. Quem sabe, né? Quem sabe? É só esperar, vai chegar, né? Vai chegar. É, Darcy, eu acho que é. nós estamos caminhando para o fim da nossa conversa. Ixi, você está me vendo? Apareceu uma Não, foi mensagem muito estranha bom. aqui. Tô te vendo, só Ah, falhou um pouquinho, mas tô te vendo. Mas foi muito bom, boa conversa, conversar com você foi ótimo, falar um pouco do trabalho, é sempre bom. pois é, são tantos anos que você está acompanhando o trabalho da UE, assim, Acho que travou de tudo. travou, voltou, agora voltou. Pelo menos ele viu minha cara aqui. É, Então, são é. muitos E anos. olha, não fico sem os programas, muitos anos. Os programas, para mim, assim, me ajudam muito, muito mesmo. É que a gente falou no começo, né? Eu tenho aqui anotado que é 2004 que você começou, que você virou cliente da UE, mas você falou que pode ter sido até antes, né? Pela outra empresa. Eu acho que foi um pouco antes, sim. E assim, desde de sempre, assim, usando o programa, e não dá para ficar sem o programa. Os paisagistas, tanto o paisagista quanto quem trabalha com irrigação, tem que conhecer o programa, porque depois não vai conseguir fazer na mão, entendeu? É uma facilidade, é muito bom, de Foi muito verdade. difícil aprender a usar? Não, não, assim, quem tem uma basezinha do CAD, assim, eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma. Eu sinceramente não tive dificuldade. Lógico que quando eu comecei, a gente mais nova, assim, a gente aprende tudo muito mais rápido, né? Mas eu não tive nenhuma dificuldade. E às vezes, assim, uma coisa ou outra, sempre tive suporte de vocês para tirar alguma dúvida. Para mim é ótimo mesmo, os dois. Legal, obrigado. Então, é isso, Darcy. Obrigado pelo seu tempo. Foi Imagina, uma ótima pode, conversa. vai sim. E olha, visita quando você estiver aqui no Rio, vai visitar lá o Horto, você vai ver como é que é lindo o lugar, é muito gostoso. Lugar muito, muito legal, vai gostar de ver. Vai gostar de ver a equipe, o local, Ah, tá? fiquei. Fica o convite. E fazer foto das palmeiras, né? Devem estar lindas. Essas de 30 anos ou menos, né? Ai, são lindas, são lindas, Isso é sempre legal. tá? Muito Mas fica o bom. convite, tá bom? Foi um prazer falar com você e poder falar um pouquinho. Que bom. Foi um prazer também. Tá certo? Faço o mesmo convite, passando em Juiz de Fora, que está pertinho de Itaipava, né?
Pode vir aqui tomar um café, conhecer a UE. Não é tão bonito, né? O Horto das É, Palmeiras deve ser muito mais bonito, com ah, certeza. tá bom, obrigada. É isso, tá? Então, até Tá mais. bom, muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.